Boa tarde a todos, todas e todos. Sou Luiz Cláudio, faço licenciatura em Biologia pela Unirio, é, e esse trabalho foi escrito em conjunto por mim e pela professora Andréa Rosana Feitzner, que é também da Unirio e faz parte do departamento de didática. Pois bem, estou aqui para comentar um pouco sobre o trabalho que foi realizado no pré-vestibular comunitário Solidariedade, que, que fica no Centro de Cultura Social, lá em Vila Isabel, que é um trabalho realizado pelo MOB, que é o Movimento de Organização de Base, que é um trabalho que existe há mais de 10 anos e foi feito no ano de 2019. É, e e essa atividade prática ela tem um nome, né? Que eu dei o nome, que eu criei, que é denominada momento intercultural. Mas para a gente entender o momento intercultural, a gente tem que entender três conceitos que são fundamentais para a gente entender essa prática, que é o Islã, interculturalidade e educação popular. Bom, eu primeiro vou explicar essa relação da interculturalidade com a educação popular. Primeiro, o que é interculturalidade? A interculturalidade surge nos anos 70, que traz discussões relacionadas à educação bilíngue na questão indígena e amplia-se como um debate crítico à negação de culturas na educação escolar. A interculturalidade hoje é percebida como um desafio no campo da educação, das práticas em direito e medicina e reivindica a necessidade de compreensão dos valores, culturas e linguagens de populações em geral subalternizadas, né? E o contexto pedagógico é pensado por meio da educação popular, dialogando com as demandas da interculturalidade por conhecimentos, práticas e políticas e poderes outros relacionados é, a ser, e poderes outros a serem considerados no contexto da escola. É, e pensar uma prática outra, né? Que no caso eu utilizo o Islã como como proposta outra, né? E bom, eu estou falando de Islã, mas o que é o Islã na real? O Islã ele surge na década. Bom, o Islã é uma batalha de poesias que surge aqui em meados de 2008, mas eu vou explicar mais ou menos o histórico. O histórico do Islã ele acontece na década de 80, mais precisamente em 1986. O Mark Kelly Smith, que é o operário da construção civil e poeta, queria dar um sentido menos acadêmico para a poesia e que essa poesia fosse acessível para todo mundo, para toda a população. O primeiro campeonato surge em 1990 nos Estados Unidos, em Chicago, e, e existe um campeonato mundial, onde todo ano tem uma edição que é feita na França, né? E, e aqui no Brasil, como eu tinha falado, ele surge em 2008 com o ZAP, que é o Zona Autônoma da Palavra, pela Roberta Estrela Dalva, que vem trazendo o Islã para cá para o Brasil. E ele tem algumas características bem peculiares, né? Por exemplo, o Islã foi incorporado por pessoas que vivem na periferia, então traz bastante realidade periférica e que dialoga muito com o autor que eu vou trazer, que é o Paulo Freire, mas já vou falar dele mais tarde. E traz temas sociais e políticos, como sexismo, machismo, homofobia, transfobia, entre outras questões sociais. Realizados em espaços públicos, em geral, em sua grande maioria gratuitos. Regras: notas de 0 a 10. Você tem até 3 minutos para recitar sua poesia. Objetos cênicos e batidas musicais não podem. Bom, falei um pouco do que é o Islã, e agora a gente vai entrar no momento intercultural, que é a junção dessas duas modalidades, né? Que é as ciências biológicas, de fato,
e a educação popular e o Islã. E interculturalidade também. Eu falei de duas, mas são quatro elementos fundamentais, né? E, bom, o momento intercultural ele se baseia no principal teórico, que é o Paulo Freire, né? Que é a base do meu processo educativo. Ele traz muito três conceitos fundamentais, que são realidade vivida, realidade percebida e realidade concebida. E realidade vivida porque o Islã ele vai trazer muito dessa da realidade que são vividas mesmo pelos poetas, né? E, e essa vivência é o que a Roberta Estrela d'Alva vai chamar de autorrepresentação, que são que a, são questões pessoais que aconteceram com esses poetas muitas das vezes e são retratadas nessas poesias. E isso traz muito da realidade vivida e percebida porque são questões que são muito tocadas nessas poesias, né? E, e não é uma. E vai totalmente contra o que o Paulo Freire vem criticando no capítulo 2 do Pedagogia do Oprimido, que ele chama de educação bancária. Então, os estudantes sempre viram uma aula de modelo tradicional, né, que é essa educação bancária, no qual os estudantes são feitos depósitos, né, que não têm o um mínimo de conhecimento, e e essa prática ela vem rompendo com isso, com essa prática de educação bancária, e traz a valorização dos saberes e da cultura. Bom, trouxe mais ou menos um pouco do contexto, e o contexto era com trabalhadores, em sua grande maioria, trabalha, que, que não tem como ter acesso a um pré-vestibular comunitário pago. Era de segunda a sexta, né? E também eu trabalhava com alunos do terceiro ano do ensino médio, então eram trabalhadores, né? E estudantes do ensino médio, que estavam terminando ali o terceiro ano. Bom, trouxe um pouco do contexto, Paulo Freire, falei um pouco de educação bancária, desse conceito, falei de realidade vivida, percebida e concebida. Bom, e a perspectiva é da emancipação, da transformação social, de que intervém na realidade. Então, como é que eu fazia isso? Todo final de aula, eu tinha uma hora de aula por dia. Então, uma hora de aula por semana, desculpa. Então, a gente fazia uma discussão de um assunto relacionado às ciências biológicas e daí no final da aula a gente fazia meio que um resumão através de uma poesia no estilo Islã. Então eu trazia algumas características do Islã, né? Por exemplo, o grito, não mencionei, mas tem um grito, eu criei um grito que seria aquele rito inicial, né? Antes do poeta entrar para fazer a poesia. Então eu criei o rap e a biologia juntos numa só, transformando vidas. Aí eu criei esse grito, aí os alunos repetiam, eu falava, o rap e a biologia, juntos numa só. E os alunos repetiam, transformando vidas. E daí, eu fazia uma recitação, né, com base no que os alunos já sabiam do conteúdo, então eu trazia muito da linguagem do cotidiano, das gírias dos estudantes, dos saberes deles, e dali a gente fazia um resumão da aula, né, sobre aquele assunto. Bem, basicamente é isso sobre o trabalho, a pesquisa ainda está em andamento, então é isso, gente. Obrigado e é isso.